o bem maior do time é o torcedor. E eu não sei em que momento os clubes vão entender isso. Na minha apresentação eu não falei que era do esporte, porque pensa que eu estou me amostrando, né? Quando a gente fala que é um espaço para todos, mas o ingresso chega a 30, 40 reais o ingresso, ou 50, dependendo do jogo, a gente sabe que esse espaço está sendo negado a uma parcela considerável da população. Se todo mundo botar uma camisa do determinado time, já é um agressor. Chega num carnaval, explode violência, você não vai proibir o carnaval. Você não vai acabar com a festa. Não tem uma lei que proíbe que entre charanga. Tem uma decisão de uma autoridade que hoje é uma, que amanhã pode ser outra. É muito difícil quando você vai vivenciar esses espaços sendo um corpo, né, assim, feminino ou um LGBTQIA+, porque a gente sabe que esses espaços foram historicamente negados. Muitas vezes a mulher ia com o marido ou com o pai para acompanhar, às vezes não sabia nem o que estava se passando ali, né? Então acho que já é uma coisa que mudou bastante. Eu vejo a turma pensando planos mirabolantes para ver como é que a gente faz do ambiente do estádio um lugar mais agradável e seguro. É quando, aparentemente, não tem muita dúvida. É que a presença da diversidade da sociedade, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, visíveis nesses espaços, necessariamente torna os espaços melhores. Reza a lenda que o termo torcer começa a ser usado no Brasil a partir da prática de mulheres que frequentavam os jogos do Fluminense Carioca e que, nervosas, retiravam e torciam suas luvas em lances decisivos. No futebol ou em qualquer esporte de massas, é lugar comum dizer que o espetáculo não se limita à performance de atletas. Em todos os países do mundo, nas modernas arenas ou nos campos de pelada, a participação das torcidas é sempre um show à parte. Se para quem vê é bonito, para quem participa da festa, torcer é muito mais do que empurrar sua equipe favorita para um bom resultado. É explodir de alegria e chorar de raiva. Abraçar pessoas desconhecidas ao celebrar um gol. É colecionar amizades instantâneas. É fazer parte, gritar junto, ser muitas pessoas em uma. Se a justiça não é sempre sinônimo do resultado esportivo, a torcida também não é sempre amiga da razão. Para quem torce, seu time será sempre o melhor. Seja na história, seja neste ano, seja neste dia. Seja porque tem as cores mais bonitas, a maior quantidade de pontos no campeonato, a camisa mais elegante, torcer é coração, é fígado. Torcer não é privilégio de classe. Se, por um lado, as divisões econômicas da sociedade ficam evidentes na localização de cada grupo social dentro dos estádios, paixão e emoção não se medem pelo conteúdo da carteira. Mesmo assim, têm sido constantes e frequentes os ataques ao assim chamado comportamento torcedor. Quase sempre na intenção de jogar para a torcida que não torce, não é raro governantes e dirigentes interferirem na festa e buscarem maneiras de afastar dos estádios as camadas mais populares. Aumento do preço dos ingressos e proibição de charangas, bandeiras e outros artefatos têm levantado discussões e gerado muita polêmica entre quem tem nas arquibancadas parte de sua identidade. Se é verdade que a violência associada ao futebol tem chamado a atenção e assustado muita gente, também parece ser correto dizer que as medidas coercitivas trazidas pelas autoridades brasileiras não têm demonstrado resultados positivos. A Lei Geral do Esporte, recém-sancionada pelo governo federal, consolida 4 legislações anteriores e ainda deixa muitas lacunas, como a criação de uma autoridade nacional para a prevenção, combate à violência e à discriminação no esporte, por exemplo. Uma das últimas trincheiras da masculinidade tóxica, cada vez mais as arquibancadas brasileiras têm encontrado na resistência de mulheres e da população LGBTQIA+, um belo e importante desafio. Como garantir a liberdade de torcer, coibindo a violência e fazendo com que todos os setores de todos os estádios sejam espaços de alegria e segurança para todos os públicos? Para bater essa bola e soltar o grito que está preso na garganta, hoje eu vou servir um caldinho especial para Maiara Mello e Bela Zobel. Bora de papo?
Eu sou Ivan Moraes, defensor de direitos humanos, comunicador, estou vereador do Recife, sou um homem branco de cabelos pretos e curtos, barba preta com alguns fios brancos, estou de óculos de grau com armação preta arredondada, visto uma camisa vermelha de botão e manga curta e estou aqui com Bela e com Maiara. Quem vai primeiro? Vai, Bela. Oi, eu sou Bela Zoubel. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo comprido, castanho. Eu tô com a camisa preta do Amor à Camisa, que é o Instagram do meu projeto fotográfico que retrata torcidas. Acho que é isso. E trouxe o brownie. E trouxe o brownie. E que além de fotógrafa, eu sou dentista de formação, exerço ainda, e sou doceira. E mãe, né? Acho que é a maior das funções. Mai, que tá aqui comigo também, é mãe, acho que ela vai poder passar um pouco da experiência dela. Eu sou Maiara, tenho 31 anos, sou parda de cabelos ondulados, preto, né? O cabelo é preto, tenho alguns piercings no rosto, tô com uma camisa preta com o símbolo do Movimento Coralinas, que é o coletivo feminista do qual eu faço parte, um coletivo de arquibancada feminista. Na camisa tem escrito Lugar de Mulher Onde o Santo Estiver. E sou jornalista de formação. Hoje eu trabalho com marketing. Sou mãe de Bento, um tricolor rochedo também. É isso. Isso na minha apresentação eu não falei que era do esporte, porque pensa que eu estou me amostrando, né? Meu Deus, que horror. Quem é que gosta de ser do esporte? Pelo amor de Deus. Mas eu ia falar que a primeira vez que eu fui para um estádio foi em 87. Levado pelo meu pai. Meu pai já torcia pelo esporte. O que me fez torcer pelo esporte, naturalmente, foi a influência familiar, mas ele não era de ir para futebol, ele não tinha esse hábito, não fazia parte da nossa rotina de família aí. E aí, meu irmão, a gente aperreou muito para ir para a final do Campeonato Pernambucano de 87. Eu tinha, 10 anos de idade, mais ou menos. E aí ele acabou que levou a gente. A final era na Ilha do Retiro, contra o Santa Cruz jogando pelo empate. Papai não conhecia estádio e a gente acabou entrando na torcida do Santa Cruz. Eita. A gente todo fantasiado de esporte em 87, entramos na torcida do Santa Cruz, o jogo foi 0-0. O Birigui, que era o goleiro do Santa Cruz, pegou tudo. E o Santa Cruz foi campeão, a torcida comemorou ao redor da gente, enfurecido. Pense eu e meu irmão, duas crianças de, 10 e 8 anos de idade, xingando todo mundo, e todo mundo rindo da cara da gente, né? Chamando a ilha de chiqueiro, aquela confusão toda. Mas é uma experiência que eu não esqueço. Vocês lembram da primeira experiência de estádio da vida de vocês? Já, diferente de você, meu pai sempre foi um perfil muito atlético. Meu pai foi atleta e meu pai não foi jogador de futebol porque na época era coisa de maloqueiro, dizia minha avó, né? Então, mas meu pai jogou pelado até 50 e tantos anos e era craque. Então, meu pai, por uma infelicidade, não foi jogador de futebol, mas ele foi jogador de vôlei, da seleção pernambucana, inclusive. E aí, assim, o hábito esportivo lá em casa sempre foi muito presente. Eu tenho uma irmã mais velha, tenho um irmão do meio, eu sou a mais nova. Eu e meu irmão sempre fomos perfil muito atlético, assim. Até hoje eu treino, eu faço um bocado de coisa. Mas meu pai sempre incentivou muito. Então, ir para o estádio já era um programa certo. Qual era o estádio que vocês iam? Ela quer trabalhar de todo jeito hoje. Mas você lembra a primeira vez que entrou no estádio ou você era muito pequenininha? Eu era muito pequena. Realmente eu não tenho essa memória. Mas eu me lembro de ter ido várias vezes com meu pai. Era bacana? Era muito bom. Qualquer coisa esportiva lá em casa já era um grande feito. Então, assim, a gente sempre achou massa essa cultura de esporte. Todo mundo praticava e a gente parar para assistir um jogo de vôlei da seleção, já era um evento, meu pai adorava. E eu, como eu sou a mais nova, fiquei mais tempo em casa, né? Eu me lembro muito de deixar de sair com, 13, 14, 15 anos para ver Libertadores com meu pai na televisão, porque eu achava o máximo. Então, a gente sempre teve esse hábito lá em casa. Não tenho uma memória específica do primeiro dia, mas eu tenho muitas memórias de ter ido muitas vezes com meu pai. Uhum. E tu? Então, minha história é um pouco peculiar. É uma história que geralmente desencadeia em raivas, em gregos e troianos. Mas, enfim, não tenho vergonha porque eu mudei para um time bom, que foi o Santa Cruz.
Minha família é rubro-negra, então meio que por osmose ali eu vivenciava também essa torcida. Eu me recuso a falar que torcia para o esporte, porque assim, eu não tinha camisa, por exemplo, meu pai não me estimulava e entra aí também muito dessa cultura sexista, né, que permeia o futebol, de que é um esporte muito voltado para o público masculino. Então, assim, meu irmão tinha camisa do esporte, meu pai levava meu irmão para o estádio e eu não tive essas vivências. Mas, por minha família sei, quando eu digo minha família, é assim, primos, tios, tias e meu pai, meu irmão, todos são rubro-negros. Acabava que eu me dizia rubro-negra também. E esse foi o meu primeiro jogo. Meu pai chegou a me levar para um jogo que foi Sport e Botafogo. E quando a gente chegou lá, o Sport perdeu de 1-0. Então, assim, já não gostava muito, era super desestimulante, ainda por cima porque perdeu. Acabou que segui minha vida sem muitas paixões pelo esporte e pelo futebol. Já mais velha, quando foi, eu acho que em 2016, se eu não me engano, o Recife assim estava vivendo uma campanha muito linda pela volta de grafite, que é um ídolo do Santa Cruz. Ele veio... O Recife, você diz, é o Santa Cruz, né? Não, o Recife. Eu Generalizando, né? Essa é a maravilha da torcedora, né? Não, eu lembro que eu passei assim pela Gaminon, tinha um outdoor por ali, não sei em que altura, e tinha lá, grafite está voltando, uma coisa incrível, assim, eu acompanhava futebol muito, assim, aquela pessoa de ver na TV e não necessariamente o esporte. Eu também já havia sido assaltada pela torcida jovem ali na Conda Boa Vista, então tinha um ranço, assim, não... Estava bem afastada disso, mas via pela TV. E aí eu fui eu pedi para assistir esse jogo. Na época eu tinha um namorado que era torcedor de Santa Cruz e estava morando também com uma menina, dividia a casa com Rafaela. E fiquei lá, me leva, e fui. E foi assim, amor à primeira vista. Eu fui para as sociais e fiquei vendo a arquibancada, né, de frente. Então fiquei assim, encantada, porque você tem aquela visão, a casa estava cheia, era a volta de um grande ídolo. Contra o Botafogo, o Santa ganhou com um gol de grafite. Então, assim, nossa, aqui é meu lugar, sabe? Então, assim, fiquei apaixonada desse dia pra frente. Eu fui para todos os jogos, passei aí pra arquibancada mesmo, que é outra atmosfera, uma coisa muito mais encantadora, envolvente. Fui vivendo aquilo. Fui me envolvendo também com o movimento Coralinas, que Rafaela, a menina que morava comigo, era uma das fundadoras do movimento. E aí ela começou a me inteirar daquilo tudo e eu fui vivendo de forma muito íntima e intensa, assim, a arquibancada. Então, para mim, essa foi a primeira vez, assim, foi a mais marcante. E apaixonante, tanto que nunca mais eu deixei de ir, assim. E tenho muitas camisas, muito mais do que meu irmão, por exemplo. Levei meu filho, neném ainda, para o jogo. Estou aí reescrevendo essas histórias, né, de família, vivenciando o estádio de uma forma diferente que eu vivenciei, né, quando criança. Eu queria pontuar uma coisa até na fala de Mai, que... até no teu texto, e o que a gente pode observar é que futebol sempre foi uma cultura bem masculina, né? Normalmente você é do time que seu pai torce. E hoje em dia, eu comecei o Amor à Camisa há 13 anos atrás. Eu posso dizer que em algum momento dessa trajetória, mais especificamente, acredito que de 2018, talvez para cá, o boom de movimentos femininos na arquibancada é muito maior. E hoje a gente vê uma história como a dela, em que o filho torce, tudo bem que o pai é do mesmo time, mas tipo, ela tem o exemplo de levar o filho. Sim. Coisa que quem leva é você. Não, hoje nós dois levamos, mas o primeiro ano inteiro, assim, de Bento no estádio fui eu. Disso eu me orgulho, disso, né? Essa medalha aí é minha. Pois é, então assim, a gente já vê uma cultura diferente, né? De muito tempo atrás, ou até da minha infância, por exemplo, de que talvez isso daí existisse muito pouco, ou talvez nem existisse, né? Isso. E é genial, porque assim como a praia,
o estádio de futebol é um lugar que tem diversão para a família inteira. Eu, embora meu pai não me levasse, depois eu comecei a levá-lo, né? Levei minha mãe, que também não ia, muitas vezes vou com meu irmão. E quando a minha filha mais velha, ela hoje tem 16 anos, quando ela completou 3 anos, que eu entendia que era a idade que ela ia mais ou menos entender, eu levei ela pela primeira vez para ver o esporte jogar. Ela é muito pé quente, ela viu o esporte perder uma vez ao vivo, e ela frequenta estádio. Mas foi muito bacana, porque eu, embora seja um pai muito amoroso, eu sou também um pai muito chato. E no estádio de futebol pode tudo, né? Então, a primeira vez que eu levei ela com 3 anos de idade, eu falei, filha, você está indo para o jogo do esporte. E no jogo do esporte pode tudo. Aí ela fez assim, pode até picolé? Eu disse, pode até 2 picolé. Aí ela disse, eu quero 2 picolé. Eu peguei 2 picolé para ela, disse, meu irmão, isso aqui é bom mesmo. E durante muito tempo ela ia pelo picolé. Ela não gostava muito de futebol, hoje ela gosta. Mas era o picolé. Mas é assim, né? Realmente que vai se criando esses laços afetivos com o time. É lindo, hoje vai meu filho mais novo, de 5 anos de idade, assim, que revelou-se um grande torcedor. E é bacana, veja, vou eu da minha idade, vai meu pai da idade do meu pai, vai minha filha mais velha que tem 16, vai meu filho mais novo que tem 5, e todo mundo se diverte, assim, é absurdo. E pode tudo, né? Pode pipoca, pode... Já diferente de Mai e de você, da relação com a sua filha, com o meu filho eu não tenho essa oportunidade, porque futebol, jogo, torcida, para mim é trabalho. Sim. Então, na cabeça dele, quando ele era menor, hoje ele tem 11 anos, meu filho se chama Lucas, ele torce para o meu time. Não sou mais casada com o pai, mas o pai torce para outro time. E houve essa briga. Por um momento, ele até chegou a ser do time do pai, mas quando nós nos separamos, ele virou para mim e falou, mãe, eu quero ser do seu time. E aí, assim, para mim foi um alívio muito grande. Mas é lógico, é o melhor. Embora eu não consiga levá-lo, de fato, como torcedora. Para mim é muito difícil, e durante uma parte da infância dele foi uma relação difícil, porque na cabeça dele era como se o dia do jogo, ou o futebol, ou a torcida tirassem a mãe dele. Já teve situações de Lucas se agarrar na minha perna e dizer, por favor, não vá pro jogo hoje, chorando. Então você fica como mãe, com o coração bem na mão, apertadinho. Mas esse ano eu consegui que ele fosse 2 vezes, não comigo, sempre com algum amigo ou com alguém que pudesse estar olhando ele. E foi engraçado, porque em um dos jogos teve uma situação. Eu rodo os estádios, né? Muitas vezes eu fico na arquibancada. E teve um certo momento que eu cheguei na área onde ele estava. E ele se sentiu o máximo, assim. Ele chegou perto e ele queria fazer o que eu fazia. Então ele pegou a câmera e ficava tirando foto das pessoas e fazendo os mesmos gestos que eu fazia. Tipo, ficou bom, não sei o quê. E, tipo, acenando. E as pessoas começavam a rir porque começaram a notar uma identificação de que ele era o meu filho, né? Então, assim, ele estava se achando o profissional também. E foi legal para desmistificar na cabeça dele, lá atrás, o que é que eu fazia ali dentro. Por que a mãe dele tinha que, naquele dia ou naquela hora, ter aquele tempo para o futebol, ou para a torcida, ou para o jogo, entendeu? E deixar ele, entre aspas. E foi bem legal para quebrar isso. E o que é que tem de mais divertido numa torcida? Nossa, para mim, definitivamente, assim, são as relações, né? A forma que se dá ali, a gente, até nos momentos de dor e sofrimento, a gente consegue dar umas boas risadas e tal, e fortalecer tudo isso, assim. Hoje, o pai de Bento, ele é da arquibancada do Santa, a madrinha, os padrinhos, né, e madrinhas também foram através do Santa Cruz. Então, assim, esses laços que vão se formando e as histórias que vão sendo construídas nessas relações, elas são, assim, incríveis. É tudo o que há de melhor, assim, é o que dá ânimo também para a gente continuar empurrando o time ali nas situações difíceis que o clube vai passando, o time vai passando. Você vai muito, principalmente o Santa, né, que tem é conhecido por ter essa torcida tão fiel e diferenciada, assim, que não abandona, e que, claro que é isso, daí todo mundo sabe. Às vezes eu conversando com o pessoal de São Paulo, assim, que é do trabalho, todo mundo fala, nossa, é a torcida mais fiel, né? Vendeu-se bem essa imagem. Porque é verdade. Há quem diga. Ai, meu Deus do céu, como é chato conversar com o boneco. Meu Deus do céu. Não, mas assim, eu queria só voltar no assunto anterior, porque você falou assim ali é um lugar para todos e
Eu discordo um pouco, queria pontuar isso, porque é muito difícil quando você vai vivenciar esses espaços sendo um corpo, né, assim, feminino ou um LGBTQIA+, porque a gente sabe que esses espaços foram historicamente negados para esse público. Então, assim, para além disso, existe ainda algo que você iniciou falando nesse texto de abertura, que era essa questão da condenação, né, criminalização da torcida. Existe uma higienização social, né, um avanço aí, como a gente vê em vários aspectos da sociedade, de pontos de vista liberais que vão invadindo esses espaços e tornando esses espaços cada vez mais elitizados. Então, assim, quando a gente fala que é um espaço para todos, mas o ingresso chega a 30, 40 reais um ingresso, ou 50, dependendo do jogo, a gente sabe que esse espaço está sendo negado a uma parcela considerável da população, principalmente quando você vai levar em consideração o contexto no qual o clube foi construído e está inserido, né? Como é o Santa, que fica ali num bairro que é cercado por comunidades, a torcida majoritariamente, todo mundo fala, né? Hoje o morro vai descer, porque a gente sabe que a torcida do Santa, está concentrada nesses espaços. Então, acaba que existe uma movimentação, né, de grupos aí minoritários não é a palavra, né, grupos que dominam alguns privilégios, aí tem alguns privilégios de afastar mesmo, de tolher aí essa vivência do futebol. Tanto é que a gente vê assim essa proibição da festa, né, nas arquibancadas. A gente tem a Portão 10, que tem a banda, a charanga lá da arquibancada do Santa, que luta aí há um tempo pela liberação de volta, né, dos instrumentos, e as desculpas que se dão para que eles não consigam são várias. Assim, a gente viu recentemente a proibição de radinho de pilha, minha gente. O que o radinho de pilha vai fazer ali pela integridade física de quem está dentro do estádio, sabe? Então, assim, infelizmente, esse esporte, né, que era dito outrora assim, popular e massificado, hoje a gente vê que já não é tanto. Existe também, por causa disso, um esvaziamento dos estádios, essa falta de festa, da brincadeira, você não pode mais bandeira, não pode mais o tirante. Tudo isso vai afastando os torcedores, porque acaba virando uma grande missão. Você viver o futebol, você precisa ter um dinheiro ali, porque também não é só ingresso, né? Entrar, passagem, estar lá dentro, consumir. Aí também tem ainda as questões estruturais, né? Que no Santa, meu Deus do céu, é uma problemática antiga que afasta as crianças, por exemplo. Então, consequentemente, afasta as mulheres. O banheiro não tem um lugar para você trocar um bebê, sabe? Então, assim, tudo isso vai afastando e priorizando ali um público que está bem distante das raízes de fundação, né, do Santa, por exemplo. Acho que isso acontece com vários clubes no Brasil inteiro, né? E aí tem um grande desafio, porque ao mesmo tempo em que nós precisamos preservar e fortalecer o comportamento do torcedor, que é quem leva a festa, então, as bandeiras, as charangas, os tirantes, os sinalizadores, os gritos de guerra, aquela coisa toda, a gente também precisa compreender que existem necessidades que não são novas, mas que vêm sendo cobradas recentemente, como, por exemplo, estrutura para criança. E aí as arenas que oferecem isso são espaços extremamente higienistas, são espaços em que nem o salsichão você encontra, né? Até o lanche, ele é padronizado, ele tem poucas opções, ele é coordenado por uma empresa só. Então, como é que a gente equilibra essas coisas tudo, Bela? Pois veja, complementando o que Mai falou, eu acho que o torcedor do Santa sofreu bastante com as entradas nesses jogos deste ano, não foi? Quando me foi dito que eu vinha para cá e que Duda conversou comigo, fez um briefing, ela me perguntou o que é que eu sentia, assim, que poderia ser um gargalo, sabe, ainda nos estádios nos dias atuais. O bem maior do time é o torcedor.
E eu não sei em que momento os clubes vão entender isso. E aí, a partir do momento que você não oferece uma estrutura, seu torcedor que está ali pagando, ele não está indo de graça. E você sufoca para ele entrar. É um sufoco para entrar ali no Santa Cruz, não é não? Mas é um negócio desesperador às vezes. Como é que você não está valorizando isso, entendeu? Para mim, assim, é o fim. Eu acho péssimo, porque eu chego muito cedo, eu dou voltas e voltas por fora dos estádios, eu vejo tudo que acontece e é uma força, assim, descomunal. Um negócio absurdo não ter esse cuidado com o torcedor. E muitas vezes não tem um pingo de racionalidade, gente. Eu fico muito preocupado, eu tenho dito isso em vários lugares, é que me parece que, primeiro que não tem regra. Não tem. A gente está falando de proibições, mas a gente está falando de proibições que não são legisladas. Não tem uma lei que proíbe que entre charanga. Tem uma decisão de uma autoridade que hoje é uma, que amanhã pode ser outra. E que muitas vezes se escreve no quadro negro, na lousa do batalhão, antes do batalhão ir para o estádio. Hoje está proibido isso, isso e isso. Hoje estarão proibidas camisas amarelas no estádio do esporte. Hoje estarão proibidas camisas com gola V. Sei lá, qualquer bosta que eu quero inventar lá. Isso não tem nenhum respaldo na realidade. Isso é da cabeça de alguém, baseado em nada, em vozes da minha cabeça. E muitas vezes, como eu falei anteriormente, aparentemente para jogar para a torcida que não torce. Porque tem muita gente que não torce. Tem muita gente que não conhece o interior de um estádio. Embora muita gente frequente estádios no Brasil e no mundo inteiro, eu acredito que muita gente conhece pela televisão, ou conhece por ouvir falar, ou conhece pela matéria. E existe uma supervalorização, eu falo porque eu conheço, não estou falando de quem ouviu dizer. Existe uma supervalorização dessa coisa da violência, como todo mundo se todo mundo botar uma camisa do determinado time, já é um agressor. E se estabelece medidas em tese de prevenção que não previnem. Você lembra quando foi proibida a bebida nos estádios antes da Copa do Brasil? Aquilo ali, qual foi o impacto que aquilo ali teve na violência? Sim. Qual foi o impacto que aquilo ali teve no consumo de bebida alcoólica? Também nenhum. Eu acho que teve, porque a gente bebeu mais. Sim, exatamente. Bebe antes, Porque ele vai beber lá dentro. Eu era acostumado a entrar no estádio, eu bebia, 4 latinhas de cerveja, 2 no primeiro tempo, 2 no segundo. Quando era proibido, primeiro que a gente entrava no limite do horário. A gente ficava bebendo até da hora mesmo do juiz apitar. E depois, muita gente entrava com bebida. E não era cerveja. Porque para intocar cerveja, você não intoca. Então, se começou a vender, vocês lembram como vendia aquelas petequinhas de uísque, vendia aquelas petequinhas de vodka, bebida de má qualidade, em garrafa de plástico, que as pessoas botavam no corpo e entravam com aquilo ali e existia. Eu cheguei para um jogo no Cabo de Santo Agostinho, que tinha um cabo vendendo cerveja. Se o preço da cerveja era R$3, ele estava vendendo a 10. Então, impactou como impacta a proibição das drogas. Né? Na violência, zero, mas na criminalidade aumenta, e no consumo... Mais uma vez, Vitória, eu não vejo na prática essas coisas sendo, de fato, eficazes. São muitas coisas ilógicas, assim, a gente entra com um trapo e antes existia uma forma de entrar com esse trapo, assim, a gente tinha que levar um ofício até o choque, tinha que... O trapo é o quê, na língua da torcida? É tipo uma bandeira do nosso movimento, que tem um dizer, é igual a isso aqui, a camisa, né? O lugar de mulher onde o Santos estiver e o símbolo. Só que em vez de ficar num bambu, né, como bandeira, fica presa no alambrado. Assim, fica Então um trapo é uma bandeira sem o bambu que fica presa no alambrado. É basicamente isso. É como se cada movimento tivesse o seu também, sim, né? Muitas torcidas levam, né? Tem isso. E aí a gente tinha um jeito de pedir essa autorização e de repente era outro... E depois tinha que ir pelo clube. Parece que existe, existe de fato aí uma série de obstáculos para que realmente a festa não aconteça, sabe assim? E é isso, medidas que são ineficazes, porque elas não resolvem a questão, que é, sei lá, quando você vai... para isso que você falou da mídia, divulgar, de mostrar muito a violência,
existe toda essa cultura de criminalizar e ela passa por muitos aspectos, assim. Muito porque ali esses grupos organizados geralmente são formados majoritariamente por pessoas negras, então, assim, você leva para outros setores da sociedade, existe o mesmo, sabe? Então, assim, sei lá, chega num carnaval, explode violência, você não vai proibir o carnaval, você não vai acabar com a festa. Você vai ver meios de cuidar para que aquilo não aconteça mais. Como? Investindo em políticas públicas de saúde, educação, dando acesso à dignidade mesmo humana, assim, para que as pessoas não transformem toda essa energia, né, natural do ser humano em ódio, em formas de reagir ou de enfrentar, porque ali é um espaço de lazer. Ninguém está querendo ir ali com o intuito de se machucar ou machucar outra pessoa. Eles estão indo, todo mundo que vai para ali vai com o intuito de torcer pelo time, de empurrar o Santa Cruz, o Sport, o Náutico para a vitória. Tudo mais são consequências de toda essa opressão que existe por vários órgãos públicos, inclusive, porque assim, por que a PM está ali? Se é um evento privado, né? E por que ela vai com aparato de guerra, sabe? Assim, se ela tá ali para apoiar e manter, sei lá, talvez o controle. Por que aquele aparato de guerra? As pessoas... É descomunal, assim, você vai ver, tá os torcedores lá, todo mundo correndo, e eles estão com bala de borracha, spray de pimenta, cavalaria, e eles colocam o cavalo para cima, assim, da torcida. Por quê? O que é que tem contra eles ali para que tanta força seja empenhada contra a torcida? Assim, é absurdo ver o tamanho da opressão que o Estado faz em cima dessas pessoas. Então, obviamente, quando essa cultura se instala, de que você vai para ali, você vai para um espaço inseguro, você afasta a torcida, você afasta a festa, você propicia um espaço de violência e de enfrentamento, porque é isso que está sendo construído, é isso que está sendo ofertado, sabe? Então, de fato, assim, não entendo qual é a inteligência por trás dessas proibições ou dessa construção que se faz em cima da torcida, das torcidas organizadas ou não, né, da torcida de modo geral, porque quando você está ali, eles não querem saber, porque eu já fui agredida, outras pessoas, crianças já foram agredidas, eles não querem saber se você faz parte de algum grupo ou não, eles só estão ali colocando para cima. Fazer parte do grupo, não fazer parte do grupo, até onde eu sei, crimes, eles são perpetrados por pessoas. Sim. Quando a Odebrecht foi pega na Operação Lava Jato, em todos os escândalos de corrupção que essa empresa passou, não se defendeu o fechamento das construtoras. Exato. Se defendeu a prisão dos bandidos. Eu não entendo como é que você acha, como aparentemente se acha, que você cancelar o CNPJ de uma instituição que continua existindo, vai fazer com que os indivíduos que estão circulando esta instituição vão parar ou vão mudar seu comportamento. Eu não sei onde é que se encontra essa fórmula, Bela. Pois é, também não vejo muita lógica nisso. Eu, quando comecei a fotografar em 2010, era a festa mesmo. A gente tinha tudo nos estádios, tinha bandeira, tinha tirante, tinha fogos, tinha luminosos, tinha tudo que você imaginasse. Então, hoje em dia, ver a atual realidade chega a ser um choque, né? Para quem já vivenciou dessa forma. E outra coisa engraçada, se não fosse tão trágica, há violência relacionada ao futebol, ninguém está negando isso. Não. E que, inclusive, está ligada à masculinidade tóxica, à divisão de classes, a desemprego, blá, blá, blá. Existe, não vou negar que existe. Mas eu frequento o estádio como vocês frequentam. Quantas vezes vocês percebem violência entre torcidas acontecendo no interior dos estádios, que é onde as proibições têm sido feitas? Acontece, de vez em quando. Acontece, assim... Eu entendo o espaço da arquibancada como um lugar de muitas emoções, né? Muita explosão de emoção.
E às vezes ali alguns limites são ultrapassados. E a gente também tem que entender o que é violência, né? Porque assim, para nós que somos mulheres ou da comunidade LGBTQIA+, a violência começa já com um canto, um grito ofensivo. Então assim, a gente às vezes reage e isso desencadeia algumas discussões, nunca física, porque a gente não caminha por esse lugar, mas assim, da mesma forma que a gente tem essa consciência de reagir, outras pessoas reagem de outras formas, porque é isso, é um lugar de explosão de emoções e às vezes é muito difícil você se manter ali no limite do que é aceitável, né? Dentro de uma discussão de emoções calorosas e tal. Sim. E, além disso, tem as rivalidades, né? Existe a cultura de pista, por exemplo, quando são torcidas rivais que, às vezes, a confusão acontece lá dentro ainda e ela é piorada lá fora. Mas também são contextos aí que ultrapassam o limite da arquibancada, entendeu? São questões que já vêm de antes e que precisam, sim, ser trabalhadas por toda a sociedade, mas que não justificam toda essa perseguição e criminalização da torcida, sim, de forma alguma. É isso que eu ia dizer, assim, tem brigas internas ou, sei lá, acontece, como ela falou, as emoções ali estão à flor da pele, às vezes um bebê um pouco mais, aí você fala uma coisa, não gosta, tem uma discussão, às vezes uma agressão, mas eu não consigo também fazer essa ligação com essas tais proibições, entendeu? Não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum. Olha, você está proibindo a festa, você está cortando metade da energia do estádio, assim, talvez. Eu trago essa fala de Maiara até porque para a gente trazer a violência que está entranhada na sociedade. Sim. De fato, como homem, é mais difícil perceber a violência que existe, por exemplo, em muitos gritos de guerra, que muitos deles eu já nem canto mais. Sim. E vejo cada vez menos pessoas cantando os gritos homofóbicos, os gritos machistas. Eu comecei a frequentar futebol numa época que, quando passava uma mulher, ela era esculhambada, né? Nossa, é um horror. Nossa, bastava ser uma mulher dentro da arquibancada, bastava ser uma mulher. E quando eu levo minha filha, eu não sinto este tipo de violência desta forma. E a violência que existe entre torcedores, muitas vezes do mesmo time, porque agora os times rivais nem ficam mais na mesma arquibancada, eu percebo muito mais, veja que curioso, eu percebo muito mais ela existindo nos espaços das sociais, das cadeiras, do que nas arquibancadas. Eu frequento o esporte, falei, né? Eu frequento a Ilha do Retiro. Na Ilha do Retiro, eu acho que o espaço mais tóxico que existe do ponto de vista da violência entre torcedores são as sociais. As arquibancadas e as gerais, para mim, são mais do que seguros. O que pode acontecer é o que acontece em todo lugar que tem muita gente, é furto, né? Um empurrão, um negócio mais... que às vezes nem... Né, como no carnaval, eu assemelho muito ao carnaval. Às vezes você tira por menos e às vezes não, né, dependendo de quem está envolvido e de como essas coisas acontecem. E como foi o jogo também lá dentro, né? Porque às vezes quando está perdendo, as pessoas acabam ali ficando ainda mais irritadas, enfim, descontando. Só contando uma situação que eu lembrei agora, no esporte tem umas meninas que prestam serviço nas arquibancadas, elas ficam com uma placa que é para você fazer denúncias. Uhum. E aí teve um dia que uma delas chegou perto de mim e falou: poxa, a gente está aqui para prestar um serviço e a gente fica ouvindo essas gracinhas. A gente até postou um texto sobre isso, que realmente, assim, infelizmente, eu vejo, por estar há 13 anos entranhada nas arquibancadas, eu vejo uma mudança de uma cultura feminina nas arquibancadas muito grande. Mas ainda tem essas besteiras, assim, esses pormenores que não deveriam acontecer, sabe? Já, se eu não tivesse sido barrado, eu já estava defendendo que todo jogo fosse feito aqueles que tiveram do esporte, só com público de mulheres, crianças e pessoas com deficiência. E eu posso te dizer que foi uma experiência bem emocionante, viu? Se eu, que sou homem, assistindo na televisão, fiquei emocionado, eu não tenho nem como imaginar como vocês ficaram. Foi uma punição muito bem aplicada, porque foi bem genial diferente a atmosfera. Foi muito diferente a atmosfera. Deixa eu perguntar uma coisa, o que vocês gostam mais de comer dentro do estádio?
Topa, pá, Antigamente, antes de entrar, a gente fazia muito salsichão com latão 3 a 10, né? Classicão salsichão. Infelizmente, hoje não tem mais latão 3 por 10, aí... Tá difícil. Aí assim, a Portão 10 geralmente faz um evento pré-jogo e pós-jogo. A Portão 10 é uma torcida, né, em Barra Brava, lá do Santa. E a gente do movimento, né, que é com quem eu assisto aos jogos, a gente se concentra lá também. Aí a gente sempre tem alguém vendendo caldinho, um espetinho, etc. E as cervejas por lá, a gente acaba fazendo isso. Aí lá dentro, quando chega, é só a cerveja, porque a pessoa já tá na emoção. Já tá alimentada. E geralmente, o amendoim, aquele vício do amendoim. Eu confesso que pra mim não tem muito essa coisa de comer no estádio, não. Porque quando você vai trabalhar, você vai totalmente em outro foco, né? Sim. Então, assim, eu chego muito mais cedo, eu saio muito mais tarde, mas não tenho muito esse momento de comer, não. Aqui no estádio, Bela já botou um brownie, mas eu tô aqui com um caldinho. Eu tenho um caldinho de camarão. Olha e aí. tem um caldinho de girimum vegano. Vocês estão afim de um caldinho? Eu quero de camarão. Eu quero de camarão também. Então pronto, enquanto eu boto o caldinho de camarão para vocês, eu queria que vocês continuassem falando da perspectiva de ser mulher dentro de um estádio. Eu estou me interessando cada vez mais, não apenas por ser aliado das feministas, mas também por ser pai, enfim. E eu percebi muita mudança, mas eu estou vendo, não é de hoje, é que aparentemente ainda é como se fosse um santuário, se vê como um santuário da masculinidade tóxica. Assim, quando eu digo que para minha filha que pode tudo no estádio, naturalmente eu estou falando de pode pedir comida à vontade, mas eu percebo que para muita gente esse pode tudo, ele vai muito além do que é a civilidade que se espera numa sociedade contemporânea, né? Vou botar caldinho para vocês para ficar escutando. Tá, eu tinha até um ponto para levantar quando vocês entraram nesse assunto, que assim, a gente, tirando aqui por Pernambuco, né, a gente viu o surgimento do movimento Coralinas e do Elas e o Esporte, que é do esporte, em 2016, ali no contexto de pós-golpe. Então, a gente sabia que a sociedade ia viver aí, né, um enfrentamento do avanço neoliberal, etc. E talvez até inconscientemente, ou consciente, não sei, mas assim, foi se formando essa política de enfrentamento mesmo, organizada por parte das mulheres. Eu falo isso porque, assim, logo em seguida também surgiram outros coletivos, né? Vou falar do Santa, assim, que surgiu o Quilombo do Arruda, o Coral Pride, tudo a partir de 2016. Então, assim, eu acho que também acompanhou um pouco o que a gente ia vivendo aí fora dos estádios. Obrigada. Fora dos estádios. Mas a questão é que quando a gente começou a discutir sobre isso, por exemplo, o Movimento Coralinas é o único que se diz feminista, apesar de a gente entender que mesmo não se dizendo feminista, ali o Elas e o Esporte por estarem organizadas discutindo essa pauta. Sim. E vivenciando dentro de um contexto de combate mesmo, de enfrentamento ali a tudo que tenta negar esse espaço a elas. Então, assim, a gente surge nesse contexto para pedir padrão de camisa na versão feminina, sabe? Para pedir... Mínimo, né? Para pedir que os homens não entrem no banheiro. É tão básico que, assim, às vezes parece que a gente tá muito no início, sabe? Assim, às vezes a gente tá discutindo lá algumas discussões reais, assim, que aconteceram lá dentro de a pessoa fazer assim, se o Santa fizer o gol, eu vou roubar um beijo seu. Aí, não, vou sim. Não, você não vai. Então, assim, aí todo mundo entra, você não vai. Tipo, nossa, respeita esse corpo, ele não é público, ele não é seu, sabe? Ele não está aqui. Ou então, até cobrando posturas do clube, assim, de tipo, essas mulheres que já aconteceu também pouco depois da fundação do movimento, de sair com uma postagem: as mulheres enfeitam nossas arquibancadas. Um bibelô, assim, tipo, não. Né? Um objetivo, tô lá pra ficar bonitinho. A gente tá aqui torcendo, sabe? Tô aqui, assim, pra embelezar nada. Exatamente. Então, assim, a gente tá ali ainda pedindo coisas tão básicas que parece que o começo. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu ver resultados. A gente conseguiu fazer com que torcidas repensassem músicas que
de alguma forma ali, diminuíam a existência das pessoas. A gente conseguiu impulsionar o surgimento de outros coletivos que estão discutindo essa pauta de diversidade e inclusão dentro dos espaços. A gente conseguiu sentar na diretoria para dizer, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser desse jeito. Conseguimos a ter voz e isso foi acompanhando também, assim, em outras atmosferas. Assim, desde que o movimento surgiu, a gente teve um boom de entrevistas acadêmicas, as pessoas procurando para realmente estudar, documentar tudo isso, assim, o que a gente já deu de entrevista para quem está fazendo mestrado, isso no Brasil todo, assim, quem está fazendo TCC, etc. Mostra que existe uma relevância aí nesse assunto e que ele passou a ser pauta, finalmente, né? Agora seria ótimo que a gente avançasse, entendemos que a humanidade anda a passos de formiga, mas seria ótimo que a gente conseguisse avançar os direitos básicos, né, de existência nesses espaços. Eu acho que tem um livro de Soraya Barreto, né? Ela fez, né? Que ela relata, assim, bem especificamente os movimentos femininos nos estados aqui. Fala de vocês, do elas, fala das... Não era... Hoje tem Timbuninas, mas tem o do Náutico também. Timbuzeiras. Acho que ainda tem também. Como mulher no estádio, a minha relação é um pouco diferente, né? Da torcedora em si. Como eu já estou há 13 anos nesse caminho, eu transito nas arquibancadas, o que eu percebo por ser mulher é respeito. Engraçado, né? As pessoas me olham com um certo respeito. Eu não passo realmente por essas situações. Passei pouquíssimas vezes de o cara chegar, gostosa, linda, quero pegar em mim ou alguma coisa do tipo. Não, muito pelo contrário. As pessoas que vêm falar comigo já vêm falar com um certo respeito por admiração ao meu trabalho. Então, é realmente uma relação bem diferente da torcedora em si ou até da menina que está trabalhando lá, que veio fazer uma queixa para mim. E eu acho muito legal esse retorno que eu tenho. Inclusive, acho que semana passada, semana retrasada, um torcedor, uma torcedora, não estou lembrada agora, me marcou no Amor à Camisa, porque era um vídeo de um jogador que ia bater um escanteio e tinha uma fotógrafa do lado, ele começava a empurrar as coisas da fotógrafa, assim. Aí a menina colocou, acho que foi uma menina, fez assim, se fizerem isso com Bela, a galera cai no pau. Eu achei o máximo, porque realmente existe esse respeito e eu acho massa. Quando eu comecei a ver as meninas mais presentes na arquibancada, como movimentos mesmo bem ativos, principalmente o Coralinas, que eu acho que elas são bem proativas nessa coisa de defender o feminino mesmo, eu fiquei bastante feliz, assim, porque pra mim foi uma mudança bem radical de uma coisa que não existia. Sim. E eu achei o máximo e sou grande fã, admiradora de todas elas, elas sabem disso. E fico muito feliz quando as vejo na arquibancada, assim, para mim é uma coisa bem satisfatória. De pessoas muito ativas, são meninas que não estão ali para se promover por nada, elas sabem de futebol e estão ali para torcer realmente. O que eu acho que é uma cultura que também já mudou muito ao longo dos anos, porque muitas vezes a mulher ia com o marido ou com o pai para acompanhar, às vezes não sabia nem o que estava se passando ali, né? Então acho que já é uma coisa que mudou bastante. Eu vejo meninas que entendem de futebol, que brigam pela causa, né? E concordando com o Mai, mais uma vez na fala, eu acho que falta muito do básico ainda. A começar pelo banheiro, a começar pela forma como o torcedor entra no estádio. E por ser mulher, acho que parece que a coisa se complica 1000 vezes mais, né? Infelizmente. Eu vejo a turma pensando planos mirabolantes para ver como é que a gente faz do ambiente do estádio um lugar mais agradável e seguro. Quando, aparentemente, não tem muita dúvida de que quanto mais mulheres ocupam esses espaços ficam melhores. Exatamente. Não é garantir às mulheres, não é apenas garantir às mulheres o direito de estar nos espaços. Isso é importante, isso é fundamental. Deveria ser sobre isso. Sim. Mas é muito além disso. É a gente garantir que a presença da diversidade da sociedade, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, visíveis nesses espaços, necessariamente torna os espaços melhores, torna os espaços de melhor convivência, reduz as intrigas, reduz as possibilidades de briga, porque está todo mundo lá. E quando está todo mundo lá, não tem como você discriminar, não tem como você pegar ninguém para focar, né, a tua raiva, a tua desilusão, a tua frustração naquela pessoa. Porque não vai ter somente Maiara. Vai ter Maiara e vai ter a galera toda de Maiara. Né? Não vai ter somente Bela, não vai ter somente a minha filha.
Vai ter a minha filha, vai ter a namorada da minha filha, vai ter as amigas da minha filha, vão ter as pessoas que andam com a minha filha, e vai ter eu, e vai ter meu filho, e vai ter todo mundo, e vai estar todo mundo brincando melhor. A gente está chegando no finalzinho, enquanto a gente toma esse caldinho, vamos indicar outras fontes para quem quiser continuar conversando sobre torcida, sobre essa coisa bacana que vai muito além do que acontece nas 4 linhas, e que bom, né, Mayara? Que a gente não depende somente do resultado dos nossos clubes. Eu dito isso do torcedor do esporte, assim, o esporte passa o tempo todinho dando trabalho pra gente, rapaz. A gente é o Jason, mas a gente às vezes é o que morre no filme do Jason também. Então eu queria falar de vocês do livro Futebol ao Sol e à Sombra, de Eduardo Galeano, um livro fantástico. O livro que eu li recentemente, A Falta, é um livro de Chico Sá, em que ele faz uma crônica de um jogo de futebol do ponto de vista de um goleiro do Náutico, um goleiro que está prestes a se aposentar, pensando na vida dele enquanto o jogo acontece. É um livro divertidíssimo. Tem um clássico, né, o Pitch Fever, o Febre de Bola, de Nick Hornby, é um inglês que fala muito sobre essa paixão do torcedor. E um filme, velho, que quem não assistiu tem que assistir. E é sobre torcida. Ele chama Todos os Corações do Mundo, de Murilo Salles. Ele foi o filme oficial da FIFA pós-Copa de 94. Ele saiu em 95. E é um filme super emocionante do ponto de vista da torcida, de quem gosta de ver futebol. E o que é que vocês indicam? Eu já assisti. Você já falou no livro? Eu já assisti um monte, nenhum do que você falou, mas eu já assisti um monte de séries e filmes e afins no Netflix. Eu gosto de qualquer um relacionado a Barras Bravas. Eu me identifico. E é engraçado que é diferente você ver as Barras Bravas fora e aqui. Aqui eu vejo um ambiente bem familiar. E é uma coisa que me atrai muito, porque esse é o tipo de torcedor que o amor à camisa preza, né? Que é aquele torcedor mesmo, que tá ali para torcer, não para causar intriga ou qualquer outro tipo de coisa. Então, eu acho que tem várias séries sobre Barras Bravas no Netflix que eu acho bem legal. Eu gosto de ver histórias de jogadores também, eu já vi várias. Já vi de Riquelme, já vi de Badio, já vi um monte. Tem os Rebeldes do Futebol, um absurdo. Conta a história de vários jogadores. Tem um que eu não estou lembrando o nome agora, mas que conta a história do futebol, como ele surgiu na Inglaterra. É muito legal esse também, no Netflix. E o Amor à Camisa tem um livro, viu, gente? Olha aí. Ele não foi vendido, infelizmente. Mas foi um livro logo no primeiro ano. A gente Se acha esse livro? Não se acha esse livro. Foi uma produção da prefeitura. É a propaganda, né? Propaganda enganosa essa. Bem legal. Mas, a gente falou tanto de Santa, eu queria dizer que eu tenho uma foto premiada do Santa, viu, Mai? Fiquei em segundo lugar no concurso do Sebrae. Querendo fazer uma foto de um torcedor do Santa. Que massa! Quem foi? Sabe quem era na foto? Não, foi logo no começo do Amor à Camisa também. Era um senhor que estava nas redes sociais. Eu ganhei um prêmio, ganhei uma viagem com isso. Tá vendo? Olha aí o Santa. Eu faço reforço aí tudo que você indicou. Eu amo Galeano, meu Deus do céu. Esse livro de Futebol ao Sol e à Sombra, assim, pra mim é um clássico, eu adoro. Eu sempre revisito para ver histórias ele fala muito do futebol arte, né? Que hoje a gente não tá perdendo um pouco disso, né? Porque os jogadores estão virando muito atletas e o futebol virando um espetáculo, etc. Outra discussão. Mas reforço todas essas indicações e eu acho que é isso, né? Seguir o trabalho de Bela, que é maravilhoso. Dá para ver lá a paixão realmente de quem torce. E as redes sociais, assim, eu acho que as meninas do Náutico, elas não estão mais organizadas, não tenho certeza, mas o Movimento Coralinas, né, que é @movecoralinas, e as meninas do Elas e o Esporte, que a gente admira super, sempre andamos juntas aí, ficamos trocando figurinhas sempre, apesar da rivalidade. A rivalidade fica ali dentro de campo. Mas aí é uma rivalidade saudável. E construímos juntas muitas parcerias. Então, só para reforçar aí para acompanharem. Se não tiver rivalidade, não tem torcida. Não tem graça. Não tem graça. Só reforçando que futebol e Galeano, para mim, também são coisas que andam juntas. Assim, todo mundo tem que ler Galeano na vida, porque é muito bom. Pode crer. Uma alegria estar com vocês hoje. Nós estamos juntos. Um golaço essa conversa, né, com Bela e com Mayara. Acho que a gente conversou muito sobre a emoção de ser torcedor e ser torcedora, a emoção de levar a família, né, as possibilidades que a gente tem de tornar o espaço das arquibancadas um espaço de convivência mais bacana, mais saudável,
mais alegre, sem perder naturalmente o elemento da rivalidade. Eu faço parte da comissão especial da Câmara do Recife que visa a prevenir a violência dentro dos estádios. E a gente tem se debruçado muito sobre ações que muitas vezes jogam para a torcida que não torce e que não tem efeito nenhum. A redução, a proibição das bebidas dentro dos estádios não teve efeito nenhum, a proibição das charangas não tem efeito nenhum positivo, a proibição das bandeiras não tem nenhum efeito positivo, a proibição de várias coisas que têm sido feitas muitas vezes simplesmente para dar um sinal para a sociedade que não torce que alguma coisa está sendo feita. Eu acredito que a gente tem que começar a pensar fora da caixa. A penalização que foi dada ao esporte por não poder abrir o estádio para todo mundo e poder ter alguns jogos em que apenas mulheres, crianças e pessoas com deficiência pudessem entrar, foi um grande marco, uma penalização que serviu para mostrar para a gente que o espaço da arquibancada pode sim ser um espaço saudável, pode sim ser um espaço apenas de alegria e que tem rivalidade, que tem bate-boca, que tem essa coisa de um querer ganhar do outro, mas que um querer ganhar do outro não significa necessariamente um querer eliminar a existência do outro e da outra. E que bom que a gente percebe cada vez mais que a presença de mulheres dentro dos estádios tem um impacto positivo, mas que ainda está muito aquém daquilo que a gente pode ter. É preciso que os banheiros estejam adequados, é preciso que a entrada seja adequada, é preciso que todo mundo possa ser bem tratada, para que tenha no futebol uma alternativa de diversão. Nós estamos juntos e até o próximo programa. Mentira, não é até o próximo programa. É a ficha técnica. É para dizer isso, é? Eu não queria dizer isso, não. Esse programa contou com a pesquisa de Catarina de Angola, a captação de imagens foi de Lucas Santos, do Recreative Lab, a produção é de Catarina de Angola e Eduarda Nunes, a identidade visual é de Otávio Rego, Anderson Stevens fez a fotografia, a edição e finalização é de Roberta Cardoso, a logística é com Valci Pereira, roteiro e apresentação, Ivan Moraes. Até a próxima temporada.